Oi, tá começando a Tatinologia, dá um tati aí. E hoje eu fiz uma entrevista, a segunda, pra rádio de Okazaki. E foi muito legal. Opa! E foi muito legal. Caramba. Hi, minasan, konnichiwa. Sou a Tissa e estou muito feliz de estar aqui com você, ouvinte da Rádio FM Okazaki, e você também que nos acompanha na Japão Online. Olá! Hoje, no programa Nandei Darou, eu estou aqui com a Amy. É um prazer te receber aqui novamente, Amy. E ainda, você pode dividir conosco a sua experiência na escola japonesa. Como foi a sua transição, as diferenças, né? E semelhanças dentro do que você presenciou dentro da escola brasileira e da escola japonesa. Olá, Amy. Muito obrigada por estar aqui hoje. Olá! Oi, gente! É um prazer estar aqui de volta. Eu adoraria, se a minha história pudesse ajudar vocês, agregar alguma coisa na vida de vocês. E é um prazer estar aqui. Que legal. Eu vou começar hoje o programa repetindo uma frase que acho que eu já falei em outros programas, né? Quando a gente fala sobre educação, adaptação de crianças, né? Dentro da escola japonesa, que normalmente a gente fala assim, tudo bem, não tem problema, criança adapta rápido, né, na escola, mas fico pensando assim, como que a gente pode afirmar que a criança, ela se adapta rápido à escola, né? A criança que veio a primeira vez num país totalmente diferente, né, do seu, como que ela vai se adaptar ao novo idioma, ao novo grupo, a uma nova cultura, né, a um novo sistema que é bem diferente daquele que ela estava acostumada. Então eu acredito que não seja fácil, principalmente quando elas vão para a escola sem preparo nenhum, sem saber como que é a escola japonesa. E aí eu pergunto para você, né, Amy, como eu já tinha conversado com você antes, eu sei que você iniciou desde a 3ª série na escola japonesa, né? Mas você tinha alguma noção do sistema? Você sabia já um pouco da língua japonesa? Língua japonesa a gente aprendia um pouco na escola brasileira no Japão, mas era só uma aula, então eu não lembrava, eu não sabia me comunicar direito. Sim. Mas, além disso, meus pais, minha mãe falou assim, vai na escola japonesa, você vai aprender a cozinhar, vai ter piscina lá. Então eu fui meio que, vai ter piscina, vou aprender a cozinhar, vou comer. Foi meio que assim. Eu fui com esse pensamento, mas eu fui zero, nada preparada. E em qual momento, né? Quando você achou que realmente você estava já acostumado com a escola? Assim, vamos supor que eu falo adaptado, seria você conseguir acompanhar a aula igual um japonês, dentro de uma sala de aula. Olha, eu vou ser muito sincera, né? Quando eu estava no primário, eu não acompanhei nada. Eu comecei a acompanhar mesmo quando estava no ginasial. Porque, meu Deus do céu, eu me lembro que a gente tinha aula de reforço. E eu ia pra aula de reforço, ia com os meus amigos brasileiros também. Mas na hora da aula mesmo, eu tentava acompanhar matemática, assim, mas quando o assunto era aula, ficar sentada e ouvir o que o professor tá falando. De ciências, de geografia, daí era mais complicado. Era mais complicado, então, olha, vou ser muito sincera, eu ficava desenhando, porque eu não sabia. E acho que naquela época também, os professores não estavam acostumados a ter estrangeiros, porque querendo ou não, quando eu entrei eu mais uma menina, depois de um tempo entrou mais 3 pessoas. Então, acho que eles não sabiam como lidar com a gente também. Com aquela a situação do estrangeiro que não sabe a língua e como ensinar matérias, então ficou mais complicado ainda, né? Na verdade. De lado, na época, sim. Então, se você entrou na 3ª série, você disse que começou a realmente se adaptar no ginásio, então foram praticamente 3 anos. 3 anos. Mas nesses 3 anos, na aula de reforço eu fazia direito, porque lá eu aprendi kanji, aprendi a gramática. Então o idioma você aprendeu bem, só não acompanhava as outras matérias, as aulas mesmo, né? Das matérias em si. Nossa, mas é aí que a gente começa a pensar, né? O tempo que você demorou para conseguir realmente acompanhar tudo isso daí. E por isso que fica um alerta para os pais quando acha, né? Que realmente, por ser criança, é fácil, vai se acostumar muito fácil. E não é bem dessa forma.
Mas então agora eu quero, assim, tirar algumas curiosidades. Eu acredito que tem muita gente também, principalmente o pessoal do Brasil, que às vezes vê, eu já vi várias fotos também nesse sentido, que as próprias crianças que limpam, né, o ambiente escolar, mas é realmente uma limpeza ou é simplesmente, mais ou menos? Não, é uma limpeza. Eu me lembro que todo mundo, cada aluno tinha a sua tarefa. Um vai limpar a mesa, outro vai limpar a lousa, varrer. Então era bem organizado também, né? Ao mesmo organizado. tempo. Então vocês conseguiam se organizar para limpar toda a área e tinham que fazer direitinho. Porque na verdade dizem que não tem faxineira, né? Não tem faxineira. É a limpeza que vocês mesmos fazem. Então, para manter a escola, o ambiente de vocês limpo, tinham que fazer toda essa parte da limpeza. Mas quando a gente fala do estudo, do ensino da língua japonesa, a gente eu falo assim que é meio pesado falar sobre esse assunto, mas que é uma coisa que muita gente já ouviu falar também, né? Dessa parte do bullying, principalmente quando é estrangeiro, né? Esse bullying contra o estrangeiro. Você já passou por alguma situação, já sofreu algo nesse sentido? Então, com a mentalidade que eu tenho agora, talvez eu tenha passado por uma coisa ou outra, mas eu na época não percebia, porque na minha cabeça era tudo novo, eu tinha que me adaptar com aquilo, e querendo ou não, até a sexta série a gente ficava junto, eu os brasileiros, meus amigos brasileiros, então os japoneses não mexiam muito com a gente, mas tudo mudou quando eu fui pro ginásio, né? No ginásio ficou todo mundo separado, tinha muitas salas, então querendo ou não, você fica meio que isolada, as pessoas meio que te isolam porque você é estrangeira, mas na época eu não levava como, eles estão fazendo bullying comigo, estou sofrendo com isso, porque eu falava, recreio, eu vou lá ver as minhas amigas, mas quando é algum projeto em grupo, assim, eu me sentia meio que era meio difícil de meio que me enturmar, mas eu tive sorte, porque eu sou uma pessoa muito adaptável, então eu meio que dava cara a tapa, eu já chegava lá conversando, tanto é que eu consegui eu tenho uma amiga que eu levo até hoje, amiga de infância mesmo, então eu acho que eu, na época, não percebi essas coisas, mas eu não vou falar que eu nunca vi ninguém sofrendo bullying lá. Não vou falar que eu me sentia 100% confortável, mas quando você é criança, você não tem aquela mentalidade, eu preciso salvar outra pessoa. Porque às vezes eles faziam bullying entre japonês e japonês, e você fica meio... Não era então, questão por ser estrangeiro, né? Exatamente. Então, eu ficava meio que naquela, o que eu faço? Eu falo pro professor, mas em quem tá falando? O que eu tenho que fazer? Então, querendo ou não, eu seguia um padrão, pra mim não ser diferente. Não ser você, às vezes, aconteceu alguma coisa assim na escola, você contava pros pais? Então, fiquei meio que relembrando e pensando se alguma vez eu contei alguma coisa disso pros meus pais e eu cheguei à resposta que não. Eu nunca falei nada disso pros meus pais, porque naquela época eles trabalhavam muito. Então, querendo ou não, a gente não conversava muito. Aconteceu isso de ruim na escola. Eu só falava o que aconteceu de bom. Eu brinquei no parquinho, eu aprendi tal coisa. Então, na época, eu não falava pros meus pais, tá acontecendo isso. Porque na minha cabeça nem era bullying. Tipo, às vezes nem era bullying. Não é bullying, era só algo que aconteceu, mas que depois já passou. Já principalmente naquele momento você viu tudo aquilo ou sofreu tudo aquilo, mas na sua cabeça era só aquele momento e acabou, né? Sim, não ficou com aquilo dentro de você, sofrendo, né? Agora você falando dessa parte, eu me lembrei do meu filho, quando ele voltou da escola falando que um próprio professor, né, tinha falado mal dos estrangeiros, e nesse momento eu fiquei muito brava, porque mãe, você sabe, né, como que é, quando mexe com o seu filho, e eu já queria ir lá na escola, falar um monte pra escola, falar assim, que tipo de professor que vocês têm, né, e daí nessa hora o meu filho me fez repensar uma coisa, ele virou e ele falou assim, os meus coleguinhas, eles não concordaram com o que o professor também falou, eles ficaram do meu lado, e para ele aquilo foi mais importante, porque ele falou assim, são as pessoas que estão à minha volta e o que elas vão pensar de tudo isso, e elas estavam comigo naquele momento, então ele falou assim, o que o professor falou não me afetou em nada, né? Isso daí para mim não valeu de nada, mas sim o que os meus amigos fizeram por mim, isso ficou mais forte nele. E eu vi que, na verdade, muitas vezes acontece coisas ruins e a gente só olha o lado ruim. E ele conseguiu enxergar o outro lado e
falei assim, nossa, foi um aprendizado para mim, ele estava me ensinando, né, alguma coisa. Então eu acho que é realmente, quando a gente fala de bullying, é a forma com que cada um vai lidar com aquela situação, com como que ela vai ver essa situação. E hoje, escutando você falando dessa forma, eu acredito que essa sua forma de lidar com toda essa situação fez com que você não tivesse maiores problemas, né, em questão a isso dentro da escola japonesa. E você poderia me dizer assim, você estudou por um período, tudo bem que foi numa escola brasileira aqui no Japão, né, e a escola japonesa. Tem alguma semelhança entre as escolas? A brasileira e a japonesa? Sim. Então, olha, pra ser sincera, eu acho que é 100% diferente, porque até matemática, que é um... É número, né? Fala, não muda. Até isso é diferente, o jeito que eles fazem as contas são diferentes, o jeito que eles dão aula também. Eu me lembro que a gente tinha recreios. Cada aula a gente tinha uns 5, 10 minutos pra gente meio que se preparar pra outra aula. E eu me lembro que na escola brasileira não tinha isso. Sim, acabou, sim. Bora pra outra matéria. Então era bem isso. Sim, então eu acho que exato. Isso é muito diferente. Eu também me lembro que quando eu tava no colegial, eu tinha aula de cerimônia do chá, tinha aula que legal. de arranjar flores. E era muito interessante, porque você já ouviu falar de cerimônia do chá, sabe que tem todas as regrinhas, mas ritual, você nunca faz. Você nunca tem a experiência de fazer de fato. Então, pra mim, foi um aprendizado muito bom, porque eu tive mais acesso à cultura japonesa. Porque nem o próprio japonês, às vezes, não tem essa... Não faz. Sim, exato. E eu sei que dentro da escola japonesa, além desse lado, né, todo cultural, que tem essas, então, aulas, a gente fala aulas extracurriculares, né, no Brasil, mas fora isso daí, que nem na onde eu trabalho é uma escola de língua japonesa, e mesmo sendo uma escola de língua japonesa, às vezes vem alunos a gente fala que seria tipo uma experiência profissional, né? Sim. E eles vêm aqui na escola para exatamente ter essa experiência profissional, para ajudar eles a definir o que realmente eles vão querer fazer no futuro. Você participou? Sim, eu participei. E eu me lembro que eu fui numa creche perto de casa, cuidar de crianças. Eu me lembro que na época todos os meus amigos foram pro shopping pra ser vendedor lá. E só eu lá indo, eu vou... É que eu não tinha acesso a crianças, porque perto todos os meus primos têm a mesma idade que eu, mais velho. Então sim. Foi uma experiência bem diferente. Quando eu cheguei lá, eu era a atração das criancinhas, sério. Todo mundo queria brincar. Eu me senti muito popular lá. Mas você acha que toda essa experiência ajuda? Ajuda. Porque, querendo ou não, você só tem... A sua experiência quando você tá na escola é você ficar sentado na cadeira e ouvindo o professor falar. Ou a experiência dos seus pais, tá trabalhando, os seus pais falar sobre o trabalho deles. Você não tem tanto acesso às informações de como é trabalhar em tal lugar, em algum lugar novo. E aumenta a visão também, né? De como que é realmente estar trabalhando em algum lugar, exercendo essa profissão. A gente fala que vai enxergar de outros ângulos, né? Sim. Essa parte eu achei muito interessante, eu acho que é muito válido, né, o que a escola japonesa faz nesse sentido de promover esse tipo de experiências, né, para as crianças. Mas mesmo assim, eu falo assim que o Japão é um país muito cheio de regras, né? Tudo tem regras. Eu acredito que não seja só dentro da escola, mas dentro de serviço, dentro de qualquer coisa que você faça aqui no Japão, existe muitas regras, né? Você sentiu esse peso das regras dentro da escola? Como que foi lidar com tantas regras e ao mesmo tempo você aprender tantas regras também, né? Nossa senhora, é que, assim, quando eu tava na escola, quando eu entrei na escola japonesa, eu era criança, eu não tinha aquela vaidade, eu quero pintar unha, quero me maquiar, quero pintar meu cabelo, eu não tinha muito isso. Então, eu era uma criança, ainda sou uma pessoa muito adaptável. Então, na hora, assim, meio que, é regra, tem que seguir, não vou seguir a regra. Pra mim não tinha essa opção, apesar de ter alguns japoneses que falavam, não vou seguir a regra. Sim, mas eu via o que acontecia com eles, então eu pensava, não vou querer ser que nem eles, entende? Eu era uma pessoa meio que, tipo, eu tenho 2 irmãos mais velhos, e eu meio que aprendo olhando. Então eu vejo assim, olha, deu ruim, não vou fazer. Deu ruim, então se eu fazer também vai dar ruim. Então eu tinha uma coisa assim. Então regra pra mim
falou pra fazer, é uma regra, tem que cumprir. Não tinha opção de não cumprir. Tá. Era pra não ficar também sendo uma exceção fora, Sim, né? Que eles acabam excluindo quando você não... Eu já era uma exceção indo pra uma aula de reforço na escola japonesa. Se eu chegar lá com o cabelo loiro, rosa, eles olham pra mim e vão... Aí vão excluir totalmente, né? Aí que não vão me aceitar. Era assim que era meu pensamento na época. Muito interessante você poder passar para as pessoas essa sua experiência, esse seu lado, né? Mas numa pergunta anterior ali, você falou muito desse lado dos pais que trabalham e não tem muito tempo e você acaba, então, não conversando tanto, né? Mas eu tive uma vez a oportunidade de conversar com um professor japonês e esse professor japonês, uma vez ele me falou assim que ele acha que os pais brasileiros, eles trabalham tanto e esquecem, às vezes, da educação dos filhos, né? Lógico, eu falo assim, existem muitas exceções, né? Mas você acha que esse lado, ele faz alguma diferença no sentido de ter mais atenção na parte da educação das crianças, estar participando mais, os pais estarem participando mais? Sim, eu acho que é uma diferença enorme, porque, querendo ou não, se você não tem comunicação dentro de casa, a única referência que eles vão ter vai ser fora de casa. Então vai ser na sala de aula, vendo os professores. E querendo ou não, os professores, eu entendo do lado deles, porque eles têm uma sala inteira para tomar conta. E ainda tem alunos estrangeiros, como vou lidar. Então, acho que na cabeça deles, eu quero que eles se formem. Enfim, acabou, o resto eu não quero saber. Eu tive muita sorte da minha professora na época também, perguntar para os meus pais, e meus pais também falarem para mim, Tati, olha, você pode fazer o que você quiser, você pode fazer exatamente o que você quiser, mas você primeiro tem que se formar no colegial. Era a única regra que eles impuseram para mim. Então eu tinha isso muito em mente, eu tenho que estudar até o colegial. Tem que chegar lá, isso é o que eu tenho que fazer. Então, para você, assim, o que te ajudou bastante é esse lado dos pais estarem acompanhando e também te dar um objetivo. Você tem, pelo menos até aqui, você tem que fazer. Sim. Então, mesmo que você não quisesse fazer, você falava assim, mas tem esse período, você já tinha um objetivo traçado, né? Sim. Junto com seus pais. Então, você acha que isso te ajudou bastante? Sim, ajudou muito, porque todos os estrangeiros que estudaram comigo até o ginasial, só eu que fui pro colegial. O resto da turma... Já entra normalmente em fábrica, assim, né? Ou volta pra escola brasileira. Então, eu acho que dessa parte eu tive muita sorte de ter meus pais me colocando no chão, falando, Tati, estuda, faz até o colegial. E o resto você pensa depois. Mas eu sei que eu tive muita sorte. E eu sei que outras pessoas não tiveram a mesma sorte que eu. E que nem você que fez, então, essa parte do cocô, você acha que te ajudou na parte de oportunidades também? Nossa, me ajudou em 100%. Porque quando eu entrei no colegial, foi tudo diferente. Então, os meus objetivos mudaram também quando eu estudei lá. E quando eu tava no primário, eu não participava de nada. Não fazia prova, só desenhava. E quando eu cheguei no colegial, eu era uma das primeiras da turma. Eu tive muita sorte de ter amigos também que me puxaram pra esse caminho de estudar. Estudar é bom. Tanto é que eu até participei do Setokai Grêmio. Que legal. Pra vocês verem o quanto é importante vocês terem esse lado, né, bem desenvolvido. Então, eu falo pro pessoal assim, estudem. Independente que seja escola japonesa, brasileira, aproveitem tudo isso daí. A experiência que a Amy passou pra gente, eu acho que foi de grande valia. Agradeço a você, mais uma vez, que esteve aqui, né, acompanhando o nosso programa. Obrigado, Amy, mais uma vez, por estar participando com a gente. Obrigada gente. Muito obrigada. Tempo curto, Ai, meu Deus então do céu. A gente está chegando no final de mais um programa. Muito obrigado, agradeço a todos que estiveram aqui com a gente. Bye, bye, até o próximo programa. Até semana que vem, bye, bye. Bye, bye. Foi muito legal, porque foi diferente da primeira vez, porque da primeira vez, querendo ou não, tava chovendo. Então, querendo ou não,
Na primeira vez eu não tinha experiência, eu não sabia o que esperar, mas nessa segunda que eu fiz, eu tava mais confiante, eu tava mais relaxada, então... Ai, foi muito bom, eu gostei muito. Sabe quando você sente que você pode fazer qualquer coisa? É o que eu tô sentindo agora. E eu não sei se tem a ver isso, mas na primeira entrevista que eu dei na rádio, tava chovendo. E hoje tá fazendo um sol tão lindo, sabe? Eu acho que isso me afeta. Enfim, estou indo agora pro McDonald's, porque na aula que eu dei hoje, falei sobre o McDonald's. Então, gente, uma coisa, tem muita gente me perguntando se eu dou aula. E, na real, eu ainda não dou aula, mas eu ajudo os professores a se comunicarem com os estudantes. Então, eu tô aprendendo com o professor como se dá aula, entende? Meio que ao vivo. Mas eu espero um dia estar dando aula. E é isso. Espero muito um dia dar aula, porque eu gosto muito de ver a evolução dos alunos, sério. É uma coisa surreal. E o que é mais surreal é quando você vê que você fez parte da vida deles, sabe? Mas enfim, vou agora pro Mac. Vou comer meu Big Mac.